novo, algo que é basicamente elementar, mas é algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Nós estamos numa série de reis. Eu não vou entrar no mérito dos reis, mas eu quero pincelar uma situação, e é uma palavra que houve uma inquietação no meu coração hoje, agora no final da tarde, para compartilhar com você. E eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 17. O texto de Reis, capítulo 18, verso 17, diz o seguinte: quando viu Elias, quem viu Elias? Acabe. E Acabe era rei em Israel. Nós já oramos, cantamos. Eu preciso que a gente pense junto esse texto, que tem algumas coisas que eu quero agregar aquilo que vamos viver esta semana. Quando Acabe, ele se encontra com Elias, no capítulo 18, verso 17, Israel está vivendo uma situação muito complexa. Nós entendemos, e eu já disse isso nessa série de reis, que o reino de Israel se dividiu em duas partes, 10 reinos Israel, Judá ficou com 10 tribos de Israel, 2 tribos Judá. O reino se dividiu, então nós temos uma coluna de reis de Israel, uma coluna de reis de Judá. Há uma descrição no livro de Reis, no livro de Crônicas, sobre esses reis. Há uma descrição também desses reis nos livros proféticos e sucessivamente. Nós estamos diante de um rei. Eu já falei numa série aqui sobre o rei Davi. O Davi é o rei mais extraordinário dessa série dos reis. Eu não mencionei nesta série, porque nós fizemos uma série específica sobre Davi, sobre aquilo que ele viveu, como viveu, a sua experiência em Deus, aquilo que experimentou no contexto do culto ao Senhor e adoração ao Senhor. Então Davi se tornou um homem extraordinário, ao ponto de Deus chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus. Davi realmente se tornou um homem notável. Davi se tornou realmente um homem a se copiar, por conta da sua fidelidade, busca e quebrantamento. Não, obviamente, na situação do seu erro. E eu costumo dizer que ele foi um ótimo rei e um péssimo pai. Ele tem uma área a não se copiar, mas Davi, ele tem características de um rei notável. E então nós falamos sobre ele. Porém, nós temos outros reis que nós mencionamos. Uzias, mencionamos o rei Uzias na sua condição, na sua eloquência, no seu poder. Nós mencionamos Salomão, nós mencionamos um monte de reis, mas eu não vou mencioná-lo, só pontuar o rei Acabe, que não foi o pior, mas um dos piores reis. O pior rei da relação dos reis em Israel foi Manassés. O pior rei, terrível, mau, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, Acabe era um rei poderoso, diga-se de passagem, à luz do contexto bíblico. Era um rei politicamente muito bem relacionado, porém ele tinha uma fraqueza no seu caráter, e ele então passa a ser influenciado pela sua esposa, e a sua esposa era uma mulher absolutamente maquiavélica, uma mulher que institui uma adoração a falsos deuses, era uma mulher que trouxe situações muito complexas para o governo de Acabe, e consequentemente isso trouxe a morte não só dele, mas dela, ao ponto de ter o sangue lambido pelos cães. Isso fala como dizer, o desprezo de Deus a respeito dele e também a respeito dela. Bem, nós estamos num momento aqui, querido, que todos vocês já conhecem, já ouviram essa história, vai me facilitar a exposição. Só preciso merecer toda a sua atenção. Olhe para os meus olhos verdes, às vezes eles estão castanhos, mas não tire os seus olhos dos meus olhos. Eu vou ser bem conciso e eu quero ser efetivo nessa noite. A idolatria em Israel, ela se tornou exacerbada. O que significa? Exagerada. Israel se prostra diante de outros deuses. Havia uma deusa chamada Asterote, que era esposa de Baal, que era a deusa da fertilidade. Esta deusa então era invocada para quê? Para que houvesse boa colheita, para que houvesse então sucesso e prosperidade em Israel. Diante disso,
E diante dessa idolatria, Deus levanta o profeta Elias, traz um juízo sobre Israel. E durante 3 anos não chove. O céu cerrou-se e então houve seca. E diante desta seca, então houve fome em Israel. E Israel agora passa a viver uma situação absolutamente complicada. Acabe então começa a mandar súditos perseguir, procurar Elias, para que Elias pudesse reverter essa situação, porque por uma palavra dada pelo profeta, o céu cerrou e não houve chuva. Muito bem, nós estamos num momento, querido, de terrível idolatria e uma situação absolutamente complexa. Então Elias entende que, amando e debaixo de uma direção do Senhor, é tempo de se posicionar. Diga comigo, posicionar. Eu preciso que entendamos que no processo da nossa caminhada, há situações em que nós precisamos nos posicionar. O posicionamento é uma postura ou uma atitude diante de circunstâncias. Por quê? E esta é a palavra que Deus me deu. Nós servimos um Deus radical. O Deus que nós servimos não é Deus de meias verdades e nem de meias circunstâncias ou de meias situações. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus forte, Deus é um Deus que reina sobre todas as coisas e Ele já estabeleceu a sua vontade e o seu propósito. E deixa eu dizer uma coisa, Deus não está disposto a negociar princípios. Repita comigo, Deus não está disposto a negociar princípios, porque Ele é radical. Radical no sentido de que Ele é exato naquilo que Ele liberou enquanto verdade. Deus não está disposto a mesclar aquilo que Ele disse que não mesclaria. Deus não está disposto a que você viva aquilo que Ele não falou para você viver. Por isso eu e você, nós precisamos ter uma conduta. O que é uma conduta? Um procedimento. E qual o procedimento devemos ter? O procedimento alinhado à palavra de Deus. E a palavra de Deus é toda a verdade que eu e você nós precisamos conhecer. Nós não precisamos buscar outras verdades e não precisamos maquiar esta verdade. Ela é crua, ela é nua, ela é cristalina, ela é verdadeira. Então a Bíblia é toda a verdade que você precisa conhecer de Deus. E toda a verdade que você conhecer de Deus, ela não tem intenção literal, ela tem intenção espiritual, para que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Quantos estão comigo? Digam amém. Então, eu passo a crer nesta noite que Deus é um Deus radical. Porque Ele é extremista? Não, porque Ele não está disposto a negociar princípios. Diga mais uma vez, Deus não está disposto a negociar princípios. Como bom brasileiro, nós temos a condição e a mentalidade de que a gente pode dar um jeito em tudo. O brasileiro tem um jeitinho. Eu não sei se você já se deparou naquela situação que não tinha um jeitinho. Você falou, mas não é possível. Tem que ter um jeitinho. Sabe o jeitinho do jeitinho numa situação que não tem jeito? Alguém já se deparou numa situação que não tinha jeito? Você pensou, puxa, tem que ter um jeitinho nesse negócio. Numa situação que você vai fazer, numa conta que você vai pagar, numa multa que você tomou, porque na verdade você infringiu uma lei ou alguma coisa, a gente quer dar um jeito nas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, amado, não tem jeitinho nas demandas de Deus. I'm so sorry, desculpa, mas é uma realidade. Eu preciso ser realista com você. Deus não tem jeitinho nas coisas. Deus é um Deus absolutamente cristalino e exato. A matemática de Deus é uma matemática exata. Então Ele não está disposto a negociar princípios. E então, por conta desta verdade, nós estamos diante de um cenário em que o profeta Elias, ele se levanta para ir a Israel, para trazer uma solução para a condição da idolatria de Israel. E o texto vocês conhecem bem, mas eu vou aproveitar a situação para agregar algo mais. Quando Acabe viu Elias, ele disse, és tu o perturbador de Israel? O que ele está dizendo? É você mesmo, seu
salafrário. Olha que condição que você colocou a gente. Você é o perturbador de Israel. Acabe está culpando Elias da situação que eles estão vivendo. Mas o bem da verdade é que o culpado do fato não era Elias. O culpado do fato era Acabe. Ele responde de forma muito coesa. Verso posterior, 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste Balaim. Segura aqui. O que Acabe fez, querido? Ele quis dar um jeitinho. Ele tentou agregar uns valores. Por quê? Porque ele não queria contrariar Jezabel. Jezabel, querido, era uma mulher endemoniada. Você já contrariou uma mulher endemoniada? Pelo amor de Deus, não fala que é a sua, que nós vamos ter um problema sério. Ontem tivemos um encontro de casais maravilhoso, querido. Senti sua falta. Foi uma benção. O mérito da questão é que ele, então, Acabe, ele tenta dar um jeitinho. Acabe conhecia o Senhor, conhecia a sua palavra, conhecia o mandamento do Senhor, mas ele, então, se submete àquilo que não era o que Deus havia estabelecido. E então, agora, Elias está dizendo, não sou eu que estou perturbando Israel, mas é você. Por quê? Porque você deixou os mandamentos. Meu amado, olhe para mim, eu preciso dar uma palavra para você, porque Jesus já está voltando. Você não pode deixar os mandamentos. Você não pode dar um jeitinho. Você não pode querer viver do seu jeito. Você não pode querer viver no aspecto religioso da questão. Aquilo que foi dito, está dito com clareza, e nós precisamos viver na sua essência. Por isso eu preciso ser radical. Eu preciso ter a mesma postura que Deus tem em relação aos mandamentos. Eu não posso negociar os princípios. Eu preciso viver uma vida ajustada e alinhada, na verdade, de verdade. Por isso Elias está dizendo, o problema não sou eu, o problema é você. Eu vou dizer uma coisa, querido, se você tentar barganhar os mandamentos, você vai ser um problema. Um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, um problema no seu relacionamento, um problema no seu casamento, você vai ser um problema. E o problema não são nem sempre as pessoas que estão conosco. Às vezes os problemas somos nós. E eu quero dizer aos maridos que aqui estão, que vocês têm uma responsabilidade. Falamos isso ontem. A responsabilidade do lar. E qual é a responsabilidade do lar? Como homens da casa, nós temos a incumbência de ser o sacerdote da casa. Então você tem a responsabilidade de trazer Deus para dentro da sua casa. A sua responsabilidade não é só trazer a comida, é sua responsabilidade também. Mas não só comida e nem bebida. Você precisa trazer a justiça e a verdade de Deus para a sua casa. Então, você precisa. E a mulher, a auxiliadora, também precisa trabalhar nessa direção. Por quê? O verdadeiro amor, nós falamos ontem, tem 3 fundamentos. O amor é sacrificial, o amor é coletivo e o amor é santo. Nós precisamos viver a santidade do amor dentro da nossa casa. O grande problema é que quando nós abrimos precedentes e começamos a dar um jeitinho nas situações, a gente começa a trazer idolatria para dentro dos nossos lares, que roubam a excelência de Deus e do seu propósito. Por isso eu preciso dizer a nós, e quando estou falando você, estou falando para mim, porque o meu ouvido é mais perto da minha boca, eu preciso dizer a você que nós precisamos estar vivendo de forma radical. Nós precisamos viver esse amor sacrificial, nós precisamos viver esse amor coletivo e nós precisamos viver esse amor em santidade. Agora, quando passo a barganhar, eu passo a ser um problema. E isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Isso vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual. E sucessivamente para todas as áreas. Porque o nosso fundamento é espiritual. Bem, ok. Vira o versículo. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolos que comeram na mesa de Jezabel. Olha para mim, querido. O que Elias está fazendo? Sendo radical. O que Elias está fazendo? Sendo radical.
Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, o problema é a idolatria. Então, reúne todo mundo no Monte Carmelo, inclusive os profetas, Jezabel, Acabe, os profetas de Baal, junta todo mundo. O que ele está fazendo, querido? Ele está sendo radical. Por quê? Porque ele quer pôr um fim nesse negócio. Olha para mim, querido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E essa palavra é radical. Você precisa começar a juntar o que não presta na sua casa para pôr um fim nesse negócio. Você precisa começar a juntar aquilo no que não presta, que não é legítimo, que não é leal nos seus negócios, para a gente pôr um fim, porque senão você não vai desfrutar e viver o melhor de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu olho para mim e eu entendo que ocasionalmente eu preciso vasculhar a minha vida e entender se há alguma coisa que não é saudável no processo. Porque Deus é radical. E ao ponto dele dizer, olha, o homem, se você olhar para uma mulher e a desejar, você já pecou com ela. E ao ponto dele dizer assim, olha, é melhor você arrancar os olhos do que ir para o inferno com os olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, será que ele é radical? Nós vivemos dias, querido, em que a influência da internet, obrigado meu amado irmão Juscelino, me mandou uma mensagem que eu apreciei demais esses dias, né? Falando que o celular matou um monte de coisa. Ele começa a descrever, um padre inclusive está fazendo uma descrição de tanta coisa que o celular matou, mas a tecnologia, ela ficou muito acessível, e esse acesso à tecnologia me permitiu acessar coisas boas e coisas ruins. Aí a Bíblia diz o seguinte, quem é santo santifique-se mais ainda, mas quem é profano ou impuro, se suje mais ainda. O mérito da questão, querido, é que os acessos estão muito fáceis. Hoje a gente tem acesso a tudo, num piscar de olhos, ou num tocar de dedo. Mas o mérito da questão é que nós precisamos ser radical com aquilo que lidamos. E precisamos entender que aquilo que me atrapalha ou me separa de Deus, precisa ser colocado no Monte Carmelo para a gente botar fogo nessa noite. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, querido? Que culto pentecostal, né? Pastoral, assim. Sabe qual que é a proposta de Deus, querido? É que a gente seja mais santo. É que a gente seja mais parecido com Jesus. E então nós precisamos ser radical. Vira verso posterior. Juntou todo mundo, então enviou a Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, juntou os profetas no Monte Carmelo, e todos nós conhecemos a história. Juntou os profetas, eles começaram a invocar os seus deuses, sem nenhuma resposta, certo? E então Elias disse, olha, chama mais alto, talvez seus deuses estejam dormindo, usou até uma ironia, e sucessivamente. O mérito que eu quero salientar não é esse. O mérito que eu quero salientar é o que Elias fez. Segue para mim, por favor, verso posterior, até chegar no sacrifício de Elias. Pode virar mais um? Então Elias, fiquei profeta. Mais um. Dá esses novilhos para eles, mais um. Invocar o nome dos seus deuses, mais um. Elias, os profetas de Baal, escolher outro. Outro. Vai no verso posterior, eu não sei exatamente qual o verso, mas vai seguindo aí. Meditando, atendendo, eles clamavam em alta voz e nada, passando o meio-dia profetizaram até nada. Então Elias disse ao povo. Então aqui começa o processo de restauração. Diga comigo, restauração. Volto a dizer o que eu já disse, Jesus está vindo e nós vamos estar restaurados. Primeira coisa, primeira palavra, achegai-vos a mim. Primeira palavra de Deus para nós hoje, achegai-vos pois a mim, e eu me achegarei a vós. Não dá para viver uma vida em Deus sem Deus, querido. Não dá para viver uma vida cristã sem Cristo. Não dá para viver uma vida de santidade sem o santo. A primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer é nos chegar ao Senhor. E nós precisamos ser radical. Sabe por quê, querido? Porque nós temos uma preguiça espiritual. Nós temos uma indisposição física. O diabo se aproveita de toda essa situação e nos induz numa indústria de entretenimento que nos rouba de Deus.
Mas nós precisamos nos chegar até Deus. E como que a gente se chega até Deus, querido? Falando com Ele. Joel, a gente se relaciona com Deus falando com Ele. Então nós precisamos visitar ambientes de me relacionar com Deus. Há vários ambientes de relacionamento. Tem um relacionamento coletivo como esse. Nós todos estamos aqui e podemos estar falando com Deus, ou não. É muito daquilo que você, da sua introspecção aqui e dessa relação. Ou nós temos um ambiente em que você tem um coletivo menor, que é a sua casa, aquele culto doméstico. O pastor Oswaldo, há anos está fazendo esse culto doméstico, é uma referência para nós. Há anos está no culto doméstico, é absolutamente precioso. Mas existe um relacionamento chamado relacionamento de intimidade, que é quando Jesus diz assim, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala a sós com seu Deus. Esse é um ambiente que nós precisamos visitar de novo, e outra vez, e sempre, para que nós possamos colocar para fora todos, desculpa a expressão que eu vou usar, para que nós possamos colocar para fora todos os nossos demônios, e toda a nossa idolatria, e toda a nossa idiosincrasia bestunta, porque a gente vai ficando tolo no processo, porque nos tornamos religiosos e cumpridores de obrigação, e essas obrigações às vezes não revelam o propósito de Deus, e nem Deus no propósito. Então, Elias está sendo radical, e a primeira palavra é, chegai-vos a mim. Repita comigo, chegai-vos a mim. Essa é a palavra de Deus para você. Se você já entendeu, a gente já pode ir embora comer aquela pizza gostosa que você guardou para a gente comer depois do culto. Chegai-vos, pois, a mim. No processo de chegar, tem a restauração do altar. E ele começa a dizer, e todo o povo se chegou a ele. E Elias fez o quê? Isso está óbvio para a gente, querido. Não existe relacionamento sem altar. O princípio da relação é o altar. O lugar de encontro é o altar. Existem demandas protocolares. Agora, este altar pode ser no seu quarto. Esse altar pode ser na sua sala, onde você reservou um ambiente para estar com Deus. Mas o mérito da questão é que, depois de se achegar, eu preciso restaurar este altar. O altar não é um lugar que a gente vai visitar uma vez por ano. O altar é o lugar que nós vamos visitar uma vez por dia. Diferente do Velho Testamento, que o sumo sacerdote estava no Santíssimo Lugar uma vez ao ano, para aquela propiciação, hoje nós somos convidados a estar no altar uma vez por dia, na pior das hipóteses. Daniel, ele ia no altar 3 vezes ao dia. Então você precisa desenvolver uma rotina, querido. Sabe por quê? Às vezes nós temos uma vida cristã muito saudável, porque nós barganhamos essa rotina e não somos radical no processo. Nós precisamos nos voltar, restaurar o altar. E então agora ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. E aí segue. Como é que estava o altar, querido? Como é que estava o altar? Sabe por que a idolatria chegou a Israel? Porque o altar estava em... Sabe por que a idolatria vai chegar na sua casa? Porque o altar pode estar em ruínas. Porque se o altar estiver em ruínas, então você vai abrir brechas para que o inimigo entre e estabeleça os seus propósitos e roube aquilo que Deus tem enquanto excelência para a sua vida. Então, restaura o altar. Tomou 12 pedras. 12 fala de número de governo. Volta. 12 fala de número de governo. É interessante como as coisas bíblicas são protocolares. Elas são sistemáticas. Apesar da graça, elas são sistemáticas. Mas nós temos lá 12 pedras, que são referentes aos números dos filhos de Israel. E aqui eu poderia abrir um leque gigante aqui, mas vamos à frente. Então, as 12 pedras representam as 12 tribos. Então, Israel, será o teu nome. E aqui está apontando para um nome, e é o nome do Senhor. Com aquelas pedras edificou o altar do Senhor, e depois fez um rego. O que ele fez? Ele colocou o altar e fez um... O que é um rego, querido? O que é um rego? É uma vala de separação. Se você não for radical e não fizer um rego de separação do mundo, você corre um sério risco
de fazer parte desse mundo. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E qual é a diferença? Talvez ela não seja visual no aspecto de vestimenta. A diferença seja comportamental. A diferença seja na questão do caráter. Porque há uma diferença entre o que não serve, o que serve e o que não serve. Nós não somos iguais. Já é fato consumado, nós não somos iguais. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E sabemos exatamente para onde nós estamos indo. Nós temos um destino. E a nossa vida aponta para onde? Para Jesus. E Jesus está nos levando aonde? Ao Pai. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisa ter um rego de separação. Algo que nos separa. E então o altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. O rego era muito espaçoso. Então armou a lenha. A lenha fala de indivíduos, de pessoas, de gente. Queridos, nós precisamos nos pôr de forma alinhada nesse ambiente, para que o fogo do Espírito venha sobre as nossas vidas. Quantos entendem o que eu estou dizendo, queridos? Então essa lenha fala de homens, o novilho fala de Jesus, o sacrifício. Ninguém, nem o mais bonito, nem o mais inteligente, nem mais o rico, nem o mais... Ninguém, amados, ninguém consegue se salvar a si próprio. Nós somos salvos por causa daquele novilho ali, ó. Nós somos salvos por causa do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você não precisa fazer um sacrifício para a salvação. Você está salvo no Cordeiro. Mas você precisa desfrutar do processo de Deus. E o processo de Deus é santidade. Romanos, já mencionei isso aqui, Romanos capítulo 5 diz que fomos justificados pela fé. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo. Eu não sei em que altura você está desse processo, mas esse processo precisa ser contínuo. Ontem você estava santo, mas hoje você está mais santo que ontem. Estava lendo um texto com a minha esposa no livro de Pedro, quando falando dos mestres ou os falsos mestres que voltam para os seus pecados, é como o cão que volta para o seu próprio vômito. Nós que uma vez recebemos a graça, e uma vez que fomos perdoados, e uma vez que fomos libertos dessa condenação, querido, não faz sentido a gente se colocar debaixo disso de novo. Nós estamos livres. Você está livre. Por quê, querido? Porque eu fiz alguma coisa? Não. Porque Ele fez alguma coisa por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, que pelo seu sacrifício nos libertou e nos purificou. Hoje eu carrego essa marca, esse DNA. Qual DNA? Ele diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. O que eu sou hoje? O que eu sou, amado? Então, se eu sou filho, eu preciso me comportar como filho. Se eu tenho o DNA de Jesus, eu preciso me comportar como Jesus. Termino, amados. Então colocou a lenha, encheu de água. A palavra, ela é extremamente importante, ela nos lava. E colocou o holocausto. E agora pela segunda vez e terceira vez, a água 3 vezes fala da trindade, fala da plenitude desse sacrifício. Verso posterior: de maneira que a água corria ao redor e ele encheu todo o rego. A palavra nos encheu e no devido tempo para representar a oferta aproximada ali. Ok? Verso posterior. Termino. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ele está clamando: Senhor, nos responde. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? É tempo da gente falar: Senhor, nos responde. Eu quero andar alinhado à sua santa vontade. Deus não nega bem algum aos que andam em retidão, diz a sua palavra. Termino, verso posterior. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Queridos, quando esse fogo vier, e eu quero profetizar que ele já veio, ele precisa ser intensificado de novo. Quando esse fogo vier, ele vai nos consumir.
E a minha oração nesse lugar, Caroline, é que o Senhor nos consuma, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele seja glorificado e que eu me pareça com Ele. Quantos querem viver essas verdades no Senhor? Mas deixa eu te dizer uma última coisa, só existe uma possibilidade, é se você for radical. A minha pergunta é, quantos querem ser radicais? Se você quer ser radical, fica de pé no seu lugar, querido. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Vamos fazer essa oração, querido. Você pode fazer essa oração.